Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Jesus está sempre na nossa companhia, está presente no nosso caminho. Ainda que nós não o reconheçamos, ele se faz presente.
E hoje nós somos convidados a descobrir esta presença do Cristo vivo e ressuscitado. O Evangelho é dos discípulos de Emaús. Nós sabemos que 2 discípulos se encontram agora tristes, desanimados. Eles estão decepcionados, frustrados, e eles abandonam a comunidade e voltam para casa, ou seja, voltam para a vida velha. Sabemos que um deles se chama Cleofas. E o nome do outro? Não é por um acaso que o Evangelho não nos mostra o nome do outro discípulo, justamente para que cada um de nós possa colocar ali o seu nome e se sentir participante deste caminho no qual Jesus entra. Eles estão desamparados e eis que o Senhor se põe a caminhar com eles. Jesus é aquele que aparece de uma forma muito discreta, de maneira que eles não percebem que é um mestre que está ali junto com eles passo a passo. Estes homens, na verdade, estavam desapontados, porque eles esperavam um Messias glorioso, um rei que os tirasse daquela situação, um Messias vencedor e poderoso, mas conforme os moldes deles. Eles queriam um Deus que resolvesse todos os seus problemas, um Messias que eliminasse os seus inimigos. No entanto, Jesus é Deus que se faz homem e aceita morrer por nós. Aparentemente isso denotava fracasso, derrota. É por isso que todo aquele sonho que eles construíram vem ao chão. As expectativas deles não foram cumpridas. E agora, desolados, eles voltam atrás. Mas Jesus começa a falar com eles. Primeiro Jesus deixa eles falarem. Eles narram tudo aquilo que aconteceu e como eles estavam se sentindo. Em seguida, Jesus vai exortá-los. Como sois sem inteligência e lentos para entender aquilo que os profetas disseram. Jesus mostra o porquê ele sofreu. O sofrimento dele é para a redenção. Jesus, quando aceita a morte, ele se solidariza conosco, porque da sua morte brota a vida. Jesus aceita a morte não porque é derrotado, mas porque a sua morte é a vitória sobre o pecado. Por meio dela ele nos resgata, ele demonstra o seu amor sem limites. E esses homens que até então não entendiam por que Jesus tinha derramado o seu preciosíssimo sangue, passam agora a se dar conta de que esta morte foi para que também eles pudessem morrer para uma vida fútil e nascer com Cristo, ressurgir com Ele. Eles estão caminhando e chega o momento em que eles estão ali no povoado de Emaús, onde era a sua casa. Mas eles estavam tão envolvidos com a palavra de Jesus, embora não soubessem que era Ele, que eles falam: fica conosco, Senhor, porque a noite vem chegando. Então esta é a oração deles, o coração deles ardia, e eles queriam desfrutar ainda daquela companhia agradável, daquele viajante misterioso. Primeiro eles acolhem a palavra, depois eles querem hospedar o próprio Jesus. Jesus aceita. Eles estão à mesa. E acontece que Jesus realiza um gesto que era conhecido deles. Ele toma o pão, abençoa e distribui. Nesse momento,
esses homens passam a enxergar, os seus olhos espirituais se abrem, eles reconhecem, é Jesus. É o mesmo gesto que Jesus fez na última ceia, lá na Quinta-feira Santa. É o mesmo gesto que nós realizamos em cada missa. Jesus, no momento em que parte o pão e se revela a eles, desaparece. Não porque Jesus os abandona, mas porque Jesus quer mostrar que Ele está agora presente de uma outra forma. Ele está presente no nosso caminho com a sua palavra, que nos encoraja. Ele está presente no pão eucarístico. Ele está presente na partilha que acontece quando 2 ou mais se reúnem com Ele. E é justamente essa a estrutura da missa. Primeiro Jesus fala dos profetas, Jesus apresenta as Escrituras. Nós tivemos agora há pouco a liturgia da palavra que se estende nesse momento da homilia, em que o padre explica para vocês, assim como Jesus explicou para aqueles 2 discípulos, toda a trajetória do Messias, a começar pelos profetas que o anunciam e pelo seu caminho aqui nessa terra. Depois nós teremos uma outra parte da missa, que é justamente a liturgia eucarística, na qual Jesus é aquele que se oferece. E além de se oferecer na Eucaristia, Jesus mostra que esse ato de partir o pão também nos remete à comunidade. Por isso que esses homens, quando se encontram com o ressuscitado, eles têm a necessidade agora de fazer o caminho inverso. E caminho de retorno é caminho de conversão, de retorno para Deus. Vocês ouviram que eles haviam caminhado 11 quilômetros de Jerusalém até a casa deles. E agora, quando eles se dão conta de que é Jesus que estava ali, eles, cheios de entusiasmo, voltam para a comunidade onde estão os 11 discípulos, os apóstolos. O encontro com Jesus sempre vai gerar mudança, não nos deixa parados. Quando nós fazemos uma experiência com Jesus ressuscitado, nós temos a necessidade de compartilhar com outras pessoas. Vocês que participaram da missa no domingo passado, se lembram de Tomé. Ele apenas vai ver Jesus quando ele se reúne com a comunidade. E agora esses 2 discípulos também, ao verem Jesus, entendem que o lugar deles é na comunidade. Não é caminhando sozinhos, é caminhando com Jesus e com os demais. Muitas vezes nós também temos um caminho doloroso, seja marcado pelas perdas, pelos imprevistos dolorosos que nos perpassam, que atravessam a nossa alma, por alguma angústia, alguma desilusão, algo que faz com que nós nos sintamos desassistidos, desestabilizados, quando a gente, depois de ter nutrido uma grande expectativa, se depara com um desfecho diferente daquele que a gente imaginava. E é nesse momento que o Senhor se mostra a nós. Ele nunca deixou de estar conosco. Fomos nós que não o enxergamos, ou não estejamos vendo que Jesus está ali, presente. Esse Jesus que acaba sendo invisível aos olhos daqueles que estão tristes, cansados e abatidos, sempre esteve presente. Ele precisa ser visto pela fé. Ele desapareceu dos olhos daqueles homens para que eles pudessem enxergá-lo de uma outra forma, agora pela fé. Às vezes a gente talvez se sinta abandonado por Deus, não é? Parece que Deus sumiu da nossa vida, mas o Senhor está ali. Cabe a nós permitir que Ele nos faça enxergar a sua presença. Jesus vivo e ressuscitado caminha conosco. O Senhor não nos deixa. O Senhor é aquele que enche o nosso coração de esperança. Quando esses homens dizem assim, que o coração deles ardia quando Jesus falava,
nos lembra aquela figura do carvão que, mesmo tendo a brasa acesa, está encoberto pela cinza. Pense numa churrasqueira, pense numa fogueira. Parece que o fogo se apagou quando a cinza recobre aquela chama escondida, não é? Mas quando alguém vai lá e abana, a gente sabe que o fogo reaparece. Na verdade, estava ali, não é? A chama simplesmente é reavivada. Quando nós estamos entristecidos, ou seja, recobertos, né, pela cinza da tristeza, da desolação, da angústia, nós não conseguimos enxergar nada, parece que a nossa fé está apagada, mas o Senhor, com a sua presença ressuscitada, vem ventilar e a gente vê sim, que ali existe fé. O nosso coração começa a arder como uma brasa que agora é reavivada. Vamos permitir que o Senhor faça isso conosco? A presença de Jesus ressuscitado é aquela que traz nova esperança, nova vida. O Senhor permanece conosco, também nós queremos permanecer com Ele. Portanto, façamos esta oração que os discípulos hoje nos ensinam. Fica conosco, Senhor. E assim, nós vamos permanecer em Deus. Queremos dizer juntos, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Ardeu nosso coração ao ouvir suas palavras, e no partir do pão o seu gesto nos fala que é preciso caminhar, fazer da vida doação, reconhecer Jesus no pão é comunhão. Creio em Deus Pai,